Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa bandeja bem linda aqui, ó, gigantona, com divisórias, isso mesmo, tá? Ele é um kit higiene peça única. Então aqui, ó, vai ser o porta-fraldas, tá bom? Aqui a farmacinha e aqui o porta-lenço umedecido. Claro que a mamãe vai usar da forma que ela achar necessário, né? Farmacinha, algodão, cotonete, enfim. Aqui ela vai se adaptar como ela achar melhor no quartinho, tá? Mas a ideia seria essa, tá bom? Porta-fraldas, farmacinha e o porta-lenço umedecido, tá bom, gente? Ficou com 3 divisórias. Você pode, eu te ensino a fazer de uma forma que você consiga fazer com mais divisórias ou menos divisórias. Você vai poder estar adaptando, tá bom? E essa combinação de cores eu amei. Ficou muito, muito linda. Tá bom, gente? Vou passar aqui, ó, as medidas pra vocês, tá? Do tamanho que ficou essa bandeja. Ela ficou bem grande, tá, gente? Ó, aqui ela tem 38 centímetros de comprimento por 31 de largura, tá? E de profundidade, ela ficou com quase 10 centímetros, tá? Quase 10 centímetros de profundidade, tá bom? Pra fazer essa peça aqui, eu tô usando fios Guarani, tá bom? É fio residual, o novelo vem com 140 metros. Tô usando, então, o fio caramelo, o off-white, nosso queridinho, né? E também o bege avelã, tá bom? Tô usando essas 3 cores para fazer o passo a passo no vídeo. Vou usar também a agulha 5,5 para fazer essa peça, a fita métrica, um pedaço de couro, tá bom? Aí você vai medir ali, vai ver mais ou menos o tamanho que você quer, mas geralmente fica aí em torno de 10 centímetros de couro. Esse aqui tem 3 centímetros de largura, tá certo? Uma tesoura pra gente tá fazendo os arremates e uma agulha de tapeceiro. E também a cola, tá? Cola de silicone pra gente tá colando, então, essas divisórias aqui no fundo, tá certo? Eu acho que era isso, gente. No final do vídeo, eu falo pra vocês o quanto eu gastei de material, falo também o tempo que eu levei pra confeccionar e também passo uma sugestão de valor de venda pra você vender essa peça, tá certo? Então, é isso, gente. Lembrando, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, compartilha esse vídeo com outras pessoas, tá certo? E vamos lá pro nosso passo a passo. Pronto, ó. A gente vai começar agora com um nó corrediço, tá? Deixa um pedaço para arrematar, faz um nó corrediço e a gente vai fazer correntinhas até chegar no tamanho que a gente quer, tá bom? Eu tô falando isso porque às vezes você vai trabalhar com um fio mais grosso ou um fio mais fino que o meu, tá? Então, às vezes a quantidade de correntinha que você vai fazer vai ser diferente do que a minha, para chegar na mesma medida que o meu, tá bom? Eu quero esse meu cestinho com mais ou menos 35 centímetros de comprimento, tá? Por uns 30, 31, por aí, de largura, tá? Ele vai ficar quase praticamente um cesto quadrado, tá? Então, eu vou fazendo correntinhas aqui até chegar na medida que eu quero, tá bom? Tanto faz ser 30 de largura ou tanto faz, né? Vai ficar praticamente quadrado, então não vai mudar muita coisa, tá? Então, eu vou ajeitar aqui, ó, meu trabalho, vou arrumando, né? Aqui, e depois eu vou medir. Deixa eu ver quantos, eu acho que tem mais aqui do que o necessário, mas vamos lá. Aqui deu 35, só que como vocês já sabem, a gente vai fazer depois
uma carreira de acabamento, então não dá pra mim ficar com 35, 35 é o total. Então, eu vou diminuir aqui mais uns... Vou deixar com 31, tá? Porque depois ela vai crescer. Então, eu vou desmanchar essas quantidades aqui de correntinhas. Aqui. Então, você vai fazer correntinhas até chegar com mais ou menos 31 centímetros. Ó. 31, tá? Ela vai crescer um pouquinho depois, vai ficar com uns 34 na próxima carreira, tá? Aqui eu vou fazer 35 na largura, tá bom? 35 aqui, tá? Agora, eu vou voltar fazendo um ponto baixo para cada correntinha que eu fiz. Então, eu venho aqui, pego a laçadinha da frente, né? Alongo e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha que eu fiz aqui, ó. Então, eu venho nessa próxima, alongo, tá bom? Vou fazer em pontos baixos aqui, ó, quando eu chegar na última correntinha, eu volto. Ó, fiz aqui meus pontos baixos até o final e eu tô achando que ficou maior. Cresceu mais do que devia, porque esse fio é bem grosso, tá, gente? Então, eu vou ter que diminuir aqui, ó, deu 36 quase, que é o resultado final que eu quero, então tá ficando muito grande, tá? Então, eu tenho que diminuir aqui pelo menos 1, 2, 3 pontos, tá? Se eu diminuir 3 pontos, vai ficar com 30 centímetros. Então, vou desmanchar aqui. No começo, até a gente chegar no tamanho que a gente quer, assim mesmo, tá, gente? Eu tô montando essa bandeja juntamente com vocês aqui. Então, eu vou desmanchar 3 correntinhas. 1, 2, 3. Então, eu volto, pulo essa e novamente vou lá, fazendo um ponto baixo pra cada correntinha. Vamos lá. Já volto. Voltando aqui, ó, desmanchei, vamos ver como é que ficou. 30 centímetros, tá excelente, tá? Quase 31, não tem problema. Vai crescer um pouquinho mais depois na próxima carreira, tá? Aí, aqui, ó, eu vou virar o meu trabalho pra lá e vou voltar fazendo um ponto baixo pra cada pontinho de base. Independente de quantas correntinhas você fez no começo, o passo a passo vai ser o mesmo, tá bom? Então, por isso que eu falo, você consegue fazer independente do fio que você tá usando, se é um fio mais grosso, se é um fio mais fino, porque eu vou passando pra você a medida, tá? Então, vamos lá. A quantidade de ponto vai depender do tamanho, do tipo do fio que você tá usando, tá? Então, sigo fazendo aqui pontos baixos. O nosso trabalho aqui da base vai ser praticamente esse, tá? Fazendo pontos baixos, virando o nosso trabalho e assim sucessivamente até chegar na medida do comprimento que a gente quer. Eu vou querer ele na faixa dos 30 centímetros de comprimento, tá? Ela é uma bandeja maior mesmo, porque é como se fosse um kit higiene num item só, né? Às vezes, se a mãe tem pouco espaço, ou quer levar de um lugar para o outro, enfim, tem essa possibilidade. Se você quiser fazer uma menor, é só diminuir o tamanho, tá? Diminui o tamanho da base, que a sua cesta vai ficar menor. Então, é bem simples. Pronto. Eu vou medir novamente, tá, gente? É bom fazer isso pra ver se ela não vai ficar maior do que deveria. Então, eu vou medir novamente. Ó, eu falei pra vocês, ela já aumentou pra 33, mas eu vou deixar assim, tá bom? Não vou desmanchar de novo, não. No final, ela vai acabar ficando um pouquinho maior, mas não tem problema, tá? O ideal é ela não ficar muito pequena. Então, porque se deixar muito pequena, também não vai caber muita coisa, né? Mesmo que é uma peça só, então não pode ser uma peça muito pequena, mas não tem problema, ó. Ficou com 33. Agora, o meu processo é o mesmo, tá? Eu tô aqui, ó. Vou virar o meu trabalho pra lá e vou voltar fazendo, então, os pontos baixos.
vou fazer carreira de vai e vem até chegar no comprimento que eu quero. Aqui, ó, vou fazendo carreira de vai e vem até chegar no comprimento que eu quero, que é 30 centímetros. Vou fazer um pouco menor, tá? Porque 30 centímetros é com a carreira de acabamento. Então, vou fazer até uns 28 centímetros, tá bom? Vou fazer aqui minhas carreiras e já volto. Pronto, gente, ó, fiz aqui, ó, até chegar em 29 centímetros, tá? Então, 29 de comprimento por 33 de largura, acabou ficando com 33, tá? Agora, a gente vai fazer a nossa carreira de acabamento aqui nas laterais. Aqui, nessas carreiras aqui, eu vou explicar da seguinte forma. Para cada ponto que você, para cada carreira que você fez, você vai fazer um ponto baixo aqui na lateral, tá? Então, independente da quantidade de carreira, o passo a passo vai ser o mesmo. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, eu vou ter 17 pontos baixos aqui nessa lateral e eu tenho que ter 17 pontos baixos nessa lateral também, tá? Então, se você fez 20, 15, enfim, 30, vai ter que ter a mesma quantidade de pontos baixos aqui na lateral. E aqui também tem que ter as mesmas quantidades que você fez aqui na base, só desconsiderando essas quinas aqui, tá bom? Explicado, agora eu vou fazer pra vocês, eu vou fazer junto com vocês. Deixa eu esticar o meu fio, né, eu vou preparar ele. Esse fio é muito, muito macio, gente, ele tá um fio muito bom de trabalhar. Só que ele é grosso, né, ele é um fio mais grosso, então fica um pouquinho mais pesado, mas ele é muito macio. Agora, aqui, então, ó, não muda o local que você vai pegar o ponto, tá? Independente do local que você vai pegar, o importante é a quantidade. Então, essa aqui, ó, é uma carreira, então, eu já tenho que fazer um ponto baixo aqui. Eu alongo um pouquinho, ó, pra gente poder fazer a virada, né? Então, aqui, ó, já venho aqui e já faço um ponto baixo. Esse aqui é o ponto baixo da lateral. Quando a gente vier fazer a quina, né, aqui, ó, que a gente vai fazer as quinas aqui nos cantinhos. Então, quando eu vier fazer a quina, eu tenho que entender que esse aqui, ó, é o primeiro ponto baixo da carreira, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, esse aqui vai ser o primeiro ponto baixo da carreira, ó. Tá aqui o meu primeiro ponto baixo. A quina vai ficar bem aqui, tá bom? Então, se você quiser usar um marcador, você pode usar um marcador. Então, eu venho fazendo um ponto baixo, em qualquer local aqui você vai pegar para fazer o ponto baixo, tá? Não quer dizer, desde que tenha a quantidade de pontos exatas, tá? Então, eu venho aqui, ó, para cada pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. Aliás, para cada carreira, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Vou fazer essa minha carreira, quando chegar aqui na lateral, eu volto para continuar. Pronto, ó, cheguei aqui na minha lateral e tava fazendo uns testes aqui na quina. Como o meu fio é muito grosso, não dá pra fazer aquela quina do ponto, meio ponto alto, que fica muito grotesco aqui, sabe? Por causa do fio. Se você não me acompanha ali no canal, você pode ver quando eu faço um ponto baixo, uma correntinha, um meio ponto alto, uma correntinha e mais um ponto baixo. Só que pra esse fio ficou muito grosso. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou fazer... oh, meu Deus, um ponto baixo, tá? Aqui eu fiz as minhas meus 17 pontos baixos, sem contar esse da quina, tá? É até aqui, ó. Então, a quina a gente não conta. Vou fazer uma correntinha e vou fazer mais 2 pontos baixos. Se eu fizer só um, ela vai fazer isso aqui, ó. Então, eu tenho que fazer mais 2, tá? Então, eu faço um, ó. Se eu não fizer, ela fica assim, ó. E vou fazer mais um, sem correntinha, tá? Correntinha só naquele. Aqui, ó. Só aqui a correntinha. Daí, agora, eu continuo seguindo, fazendo um ponto baixo pra cada pontinho de base. Tá bom? Então, eu venho, vou fazendo um ponto baixo, até chegar aqui nessa lateral. Nessa lateral, eu vou fazer a mesma coisa, um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos baixos, tá? Se o seu cabe o esqueminha do meio ponto alto, você vai fazer um ponto baixo,
uma correntinha, um meio ponto alto, uma correntinha e um ponto baixo. Tudo no mesmo espacinho, tá? Se o teu fio for mais fino que o meu. Se não, você pode seguir fazendo assim também que dá certo. Vou fazer aqui, então, aqui, ó, tem que ter a mesma quantidade que aqui. E aqui tem que ter a mesma quantidade que aqui, tá certo? Vou fazer toda a minha lateral aqui. Quando eu chegar aqui nessa quina, última quina aqui, ó, eu volto, quando chegar nessa última, que é o primeiro ponto baixo que eu fiz, ó, eu volto pra continuar, tá bom? Então, só lembrando, vai fazendo pontos baixos, quando chegar nesse último espaço, você vai fazer um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos baixos, tá? Um ponto baixo, nesse último espaço aqui, nessa quina aqui, ó, um ponto baixo, uma correntinha e 2 pontos baixos. E aqui nessa quina, nesse último ponto, a mesma coisa, tá bom? Vou fazer aqui toda a minha volta e volto pra continuar. Pronto, ó, terminei aqui de fazer toda a minha lateral, tá, de acabamento. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Mas, para isso, a gente precisa arrematar essa ponta, tá? Pra ela ficar um acabamento bem feitinho, tá bom? Então, a gente vai pegar, vai cortar o fio que vem do novelo. E a gente vai puxar esse fio todo pra fora. Aqui, ó, acabou que o primeiro ponto ficou meio... Ah, não, ele tá aqui, ó. Eu achei que tava aqui, mas não é, esse aqui, ó, tá? A gente vai substituir esse primeiro ponto aqui, tá bom? Porque se eu fizer a correntinha aqui, ó, aí ele vai entender como se fosse mais um ponto. E aí, não vai fechar a quantidade. Igual a essa lateral aqui. Deixa eu ver se tá aparecendo. Aqui, ó. Tá? Então, a gente vai fazer o fechamento invisível substituindo esse primeiro ponto aqui. Como? Eu vou vir aqui, ó, exatamente onde esse fio tá passando. Com a minha agulha de trás do meu trabalho, vou puxar ela pra lá, tá? Agora, eu vou precisar puxar esse fio aqui pra dentro, ó. Só que eu vou vir de baixo, aqui nessa laçadinha, e nessa laçadinha, exatamente onde o meu fio tá passando, ó. Tá? Então, eu vou pegar essa parte e vou passar lá pra trás. Assim. Dessa forma, eu substituí, ele ficou escondidinho aqui embaixo, ó, tá? Então, a gente aqui fez o fechamento invisível. Agora, a gente vai arrematar essa ponta. Essa aqui é a ponta lá do começo, essa aqui é a ponta lá do começo, então, eu vou cortar, que eu já arrematei, né? Então, eu já corto, e aqui eu vou fazer o arremate. Pra fazer o arremate, eu vou ensinar uma vez só, aí depois vocês só façam exatamente igual nos outros arremates, tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó, em algum ponto próximo do meu trabalho, vou caminhar um pouquinho com esse fio entre alguns pontos, ó, dessa forma aqui. Só cuida na hora de apertar, pra não puxar muito, porque senão você vai puxar muito ponto aqui na frente, tá? Então, vem aqui, ó, em alguma laçadinha, passa o teu fio. Opa! Deixa eu vir mais pra cá, porque ele não tá pegando. Deixa eu arrumar aqui. Então, eu venho aqui em qualquer laçadinha. E vou fazer um nozinho. Deixo um espaço assim, ó, coloco minha agulha ali dentro e faço um nozinho. E agora, eu vou caminhar com esse fio por dentro de alguns pontos, só pra esconder. Bem simples, né? Ó. Só pra esconder esse fiozinho, essa ponta do fio. Aqui. Passo pra cá. Quanto mais eu esconder esse fio, mais ele fica firminho, né? Mais seguro vai ficar o meu arremate. Se você quiser, você pode passar uma cola na ponta. Tá bom aqui. Vou cortar. Pronto.
Agora aqui, ó, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Você pode deixar a sua parte, por exemplo, essa aqui é a do direito, né? Que essa aqui é onde a gente acabou de fazer a carreira de acabamento, tá bom? A sua bandeja pode ficar tanto pra cá, como pra cá, independente, tá? Ao lado. Se você quiser fazer menos arremate, eu já ensinei aqui no canal a fazer a continuação, né? Então, eu vou pegar assim, ó, deixa eu explicar fazendo, que é mais fácil. O ideal é sempre você começar a fazer essa carreira aonde você vai finalizar a peça lá em cima, tá? Então, por exemplo, se você vai botar um detalhezinho de couro aqui na frente, então o ideal é você colocar aqui, ó, começar a carreira aqui, tá? Ou aqui também, diferente, tá bom? Dessa vez, eu quero fazer a minha carreira em cima das laçadinhas do ponto baixíssimo, tá? Vou ensinar duas formas aqui. Vou deixar um pedaço de fio para remate, vou explicar melhor aqui para vocês. Cada laçadinha dessa, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Sempre lembrando de não deixar muito apertada essa carreira, porque é a carreira que a gente vai fazer a subida das laterais da bandeja, tá? Aqui, ó, depois quando a gente for terminar essa carreira, a gente vai acabar com o fio aqui, ó, com a laçadinha aqui. É onde a gente faz o arremate invisível e continua a crochetar depois desse lado da peça, tá? Então, quem acompanha aqui no canal já vai saber o que eu tô falando. Então, você vai fazer as paredes de subida nessas laçadinhas aqui, ó. Então, você não vai precisar fazer arremate, tá? Porque o próprio fio do início vai fazer o próprio arremate, tá? Então, você vai começar a fazer as laçadinhas desse lado aqui. Mas eu quero fazer as laçadinhas aqui, ó. Aliás, eu quero fazer a subida de carreira nessas laçadinhas do ponto baixíssimo. E também quero deixar o lado direito, esse lado aqui pra cima, tá? Então, eu vou fazendo aqui, ó, pra cada pontinho de base, vou soltar um pouquinho, ficou muito apertada. Então, pra cada pontinho de base, eu venho e faço um ponto baixíssimo. Isso aqui vai dar a minha carreira, essa base aqui vai ser pra minha carreira de subida das laterais, tá? Inclusive, você vai fazer ponto baixíssimo, inclusive na correntinha que você fez aqui na lateral, ó. Você vem fazendo aqui, né, um ponto baixíssimo, ponto baixíssimo, ponto baixíssimo. Peraí que ele tá ficando muito apertado aqui. Aqui, tô chegando na lateral. Então, aqui, ó, é o ponto baixo, tá? Alonga. Aqui, ó, é a correntinha, mas você vai fazer um ponto baixíssimo nessa correntinha também. Tá? Aqui. Aí, você já vem aqui pro próximo ponto. Tá bom? Vou fazer dessa forma por toda a minha carreira até chegar aqui no final. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente finalizar essa carreira de pontos baixíssimos. Pronto, ó, fiz a carreira de pontos baixíssimos, tá? Agora aqui, ó, falta um ponto. Em vez de eu fazer com esse do fio do novelo, eu vou fazer com esse aqui, ó. Puxo ele pra frente, tiro toda a laçada. E faço um ponto invisível, venho nessas duas laçadinhas do primeiro ponto baixíssimo, passo pra frente, deixa eu arrumar esse ponto, venho aqui de trás, da onde tá saindo o meu fio, ó, daqui e daqui, ó, daqui e daqui, passo ele lá pra trás, aqui. Dessa forma aqui, ó, quem for fazer a carreira aqui, ó, nessas laçadinhas, já pode começar daqui a carreira de subida, tá? Aí, vai pegar essas laçadinhas aqui, ó, tá bom? Vai começar a fazer os pontos, puxa o fio pra frente, faz uma correntinha, e pra cada pontinho, pra cada laçadinha dessa aqui, é um ponto baixo, tá? No meu caso, eu não vou fazer, eu quero fazer aqui na frente. Eu quero fazer a minha carreira aqui, ó, nessas laçadinhas aqui.
Então, eu vou cortar o fio do novelo. Porque ele tá aqui pra trás, né? Eu preciso que ele fique lá na frente. Vou arrematar essas duas pontas, tá? Vou caminhar pra cá, caminhar pra cá. Depois eu faço esse arremate, tá bom? E vou começar agora a minha carreira de subida das laterais, tá? Vou ajeitar aqui o meu trabalho, vou ajeitar aqui a minha bandeja. E aqui, ó, vou começar a fazer... Ficou muito justo aqui, ó. Apertei demais. Soltar um pouquinho. Soltar um pouquinho aqui também. Senão vai dar diferença depois. Agora, eu venho aqui, ó, nessas laçadinhas aqui. Lembrando que eu vou começar no meio, tá? Eu tenho que começar no meio... por causa do meu detalhe final lá do corinho, tá? Então, eu começo aqui no meio. Vou vir com o meu fio. Esse meu fio, ele é bem grosso, então, eu não vou precisar da base pra minha primeira carreira, tá? Porque ele é bem grosso, então, a primeira carreira já vai estar bem firminha. Mas, se o seu fio é mais fino, você vai deixar um pedaço de fio aqui, ó, e vai passando... por cima, só pra você medir, né? Aqui, vai medindo, passa por toda a tua base. Aqui, eu vou deixar, tá? Vou deixar. Vou deixar igual. Aqui, aqui e aqui, tá? Então, eu vou começar a fazer a partir daqui. Aí, agora, eu vou pegar o meu fio, vou puxar lá pra frente. Vou passar esse fio que eu deixei a mais... por entre os pontos, tá? Então, eu vou colocar ele aqui, ó. Conforme eu vou fazendo os pontos baixos, eu vou colocar ele, vou caminhar com ele. Então, eu venho aqui, ó, ajeito esse meu fio, que ele ficou todo enrolado. Faço uma correntinha. Esse aqui vai ser o meu primeiro ponto da carreira, ó. O primeiro ponto da carreira. Então, eu já venho aqui no próximo, ó, nessas duas laçadinhas aqui... Coloco o meu fio que vai dar a base, a sustentação, alongo e finalizo o ponto baixo. Para cada pontinho, para cada ponto baixíssimo que eu fiz, eu vou fazer um ponto baixo. Sempre lembrando de alongar, né, o ponto, para deixar eles mais parecido possível, tá? Ó, dessa forma. Vou fazer toda a minha carreira, quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente fazer o fechamento. Pronto, gente, ó, cheguei aqui no final da minha carreira, tá? Ficou assim, tá bem bonita. E deu exatamente o novelo deu pra fazer essa base e essa primeira carreira, tá? Porque ela é uma base bem grande, então consumiu bastante fio, tá? Então, um novelo deu pra fazer essa peça aqui, tá? Agora, a gente vai trocar de cor. Eu tô trabalhando agora com o off-white, tá bom? Então, vou deixar um pedaço de fio pra arrematar. Apesar de que esse fio, ele é mais fino, então, eu vou fazer a base aqui também com o fio off-white, tá? Então, eu vou fazer a base com esse fio, porque ele é mais fino que esse caramelo. Então, bora lá. Vou continuar aqui. Pra trocar de cor, já fiz... Aliás, esqueci de falar pra vocês, né? Como é que faz. Ô, Jesus. Tô aqui no meu último ponto baixo. Fiz o meu último ponto baixo. Venho nessa laçadinha aqui, ó. Nessa laçadinha aqui, tá? Só que eu venho de trás. Pego esse meu fio, essa minha laçadinha. Passo lá pra trás. Diminuo um pouco ela, né? Aqui. Vou colocar o meu fio, a minha agulha, no ponto baixo, tá? Vamos trabalhar com ponto baixo centrado, no centro do meu ponto, tá bom? Esse aqui é o restinho daquele fiozinho que eu vim conduzindo, tá bom? E aqui agora eu vou, deixa eu pegar a ponta certa aqui. Vou trocar de cor. Pra trocar de cor, então, em vez de eu pegar o fio caramelo, agora eu venho aqui, pego o fio off-white e passo ele lá pra frente, coloco a minha agulha nessa laçadinha que ficou esperando, tá? Aliás, tem que passar esse aqui também, né? Eu já ia esquecendo. Aqui.
Essa parte aqui eu vou arrematar depois, na segunda volta. Aliás, nessa volta aqui, ó. Então, eu venho arrematando aqui, ó. Tá? Eu até vou deixar o fio só até esse pedaço ali, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui. Então, eu vou continuar daqui onde parou, ó. Eita, caiu minha agulha. Aqui, que agora a base ficou bem comprida, né? Então, aqui, vou pegar minha agulha 5,5. Vou colocar aqui, vou puxar o fio off-white pra frente. Vou, então, passar esses 2 fios aqui. Pego a minha laçadinha, isso aqui tudo arremate já, tá, gente? Essas partes aqui que a gente vai colocando, já adianta bastante o nosso arremate. Vou pegar o fio e puxo pra frente. Então, esse aqui vai ser o primeiro ponto da carreira. Venho agora no próximo, ponto baixo centrado, tá? Puxo o meu fio pra frente, alongo e finalizo. Eu vou fazer dessa forma por toda a minha carreira, um ponto para cada pontinho de base da carreira anterior, tá? Vou continuar com a agulha 5,5. Ficou bonito o ponto com essa agulha, não vou pegar 6,5, vou pegar 5,5, tá bom? Vou fazer essa carreira aqui, vou fazer 2 off-white, tá bom? E o restante eu vou fazer com a outra cor, que é o bege claro. Tá? Vou fazer 2 off-white e vou fazer até chegar na altura que eu quero. Eu ainda não decidi qual que vai ser a altura, tô fazendo junto com vocês aqui no vídeo, tá? Quando chegar na altura que eu acho que ficou bom, eu volto aqui pra mostrar pra vocês os próximos passos, tá? Então, pra trocar a cor do off-white pro bege claro, você vai fazer a mesma coisa, tá? Vou seguir fazendo aqui até chegar na altura. Quando chegar na altura, eu volto pra gente continuar. Pronto, gente, fiz aqui as carreiras que eu queria, tá? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu troquei, tá, de cor. Em vez de usar o bege claro, eu peguei o bege avelã, tá bom? Então, ficou uma no caramelo, duas no off-white e 2 no bege avelã, tá certo? Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Pra fazer essa carreira de pontos baixíssimos, você vai fazer aquele fechamento, tá? Igual a gente tá fazendo aqui. Vai vir aqui, vai puxar essa laçadinha, diminuir um pouquinho ela, vai puxar lá pra trás. Agora, a gente não trabalha mais com ponto baixo centrado, tá? A gente vai trabalhar nessas laçadinhas aqui do ponto, nessa daqui e nessa daqui, ó. Você vai colocar a agulha assim, ó. Aqui, ó. Dessa forma. Aqui, ó. Tá bom? Então, você vai vir e vai colocar a sua agulha nessa laçadinha que a gente formou aqui agora e vai engatar o teu fio aqui. Depois, a gente vai botar um detalhe em couro, vai fechar esse arremate aqui, tá bom? Vamos lá. Você vai pegar o fio do novelo, vai puxar ele pra frente dessa forma. Dá uma alongadinha e já vem, ó, no próximo ponto baixo. Dá uma alongada, né, ó, estica e vem no próximo ponto. Pega o fio do novelo, puxa pra frente e já tira da agulha. Vem pro próximo, pega o teu fio, puxa pra frente e já tira. Você vai fazer isso por toda a volta, tá? Por toda a carreira aqui, tudo em volta, até chegar aqui nesse último ponto. Ele vai ficando assim, ó. Vai ficando assim o ponto baixíssimo. Tá bom? Vou fazer aqui minha carreira em toda a volta aqui do meu trabalho. Quando chegar aqui no último, ó, aqui no último ponto, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, terminei a minha carreira de pontos baixíssimos por toda a minha volta, tá? E meu trabalho tá ficando assim. Aqui, ó, detalhe da carreira de pontos baixíssimos, que é o nosso acabamento, né? Ó. Tá? A peça ficou bem grande, então é difícil mostrar aqui na câmera pra vocês. Agora, a gente vai fazer o fechamento, tá bom? Pra fazer o fechamento invisível, a gente vai cortar, então, o fio que vem do novelo. Já podemos botar pra lá. E agora, a gente vai puxar esse fio todo pra frente, assim, ó. Dessa forma. Agora, a gente vai vir nessas 2 laçadinhas do ponto baixíssimo, nessa e nessa aqui, ó.
de baixo. Vou pegar de cima, aliás, de cima, pega o fio e puxa ele pra cima. Engata na agulha aqui, ó. Puxa ele pra cima. Procura deixar essa laçadinha aqui, ó, bem parecida com essas daqui. Agora, aqui de trás do último ponto baixo, ó, e daqui também, dessa forma, ó, passando a agulha dentro do ponto e aqui atrás também dentro do ponto. Vai pegar o fio e vai passar ele por dentro dessas duas laçadinhas que a gente passou a agulha. Vamos ajeitar o nosso ponto aqui, ó. E ficou quase invisível aqui o nosso fechamento, ó. Quase que ficou invisível, quase que nem dá pra ver onde é que tá o começo da carreira aqui, gente, ó. E aqui na frente, ó, imperceptível, tá? Não dá pra ver o início da carreira. Então, ficou bem bom esse fechamento. Aqui, eu vou arrematar. Pra arrematar, você vai colocar na agulha, né, o seu fio. Aqui. Vai passar por dentro de alguma laçadinha aqui do lado do avesso, né, da peça. Aqui. Cuida pra não puxar, pra não desmanchar o ponto aqui na frente, apesar de que a gente vai colar o detalhe em couro, não vai dar pra ver, né? Vem aqui, ó, passa dentro de outra laçadinha. E você vai deixar um círculo aqui, tá? Você vai passar o fio dentro desse círculo. Você fez o nozinho. E agora, você vai esconder esse fio por dentro de alguns pontos. Vai passando ele por dentro de alguns pontos. Esse é o arremate, tá? Quanto mais você esconder o fio, mais seguro vai ficar esse arremate. Deixa eu puxar pra cá. Apesar de que a gente vai usar a cola aqui, né? Então, vai colar essa parte aqui. Mas, enfim. Tá bom aqui. Pronto. Aqui eu corto esse excesso. Tá pronta aqui a nossa base, né? A nossa bandeja. Só agora a gente vai fazer a divisória dela, tá bom, gente? Aqui, depois a gente cola o detalhe em couro. Se não quiser, não precisa também, tá? Ó, ficou bem feitinho o acabamento. Então, nem precisa botar o detalhe em couro aqui, mas só se quiser. Aqui, você pode escolher a cor que você vai querer fazer a divisória, tá? Ou caramelo, ou off-white, ou o bege avelã, uma das cores que você tá trabalhando, tá bom? Eu acho que eu vou fazer no caramelo. Eu recebi uma nova, né, um novo fio aqui do caramelo, tá? Então, eu acho que eu vou fazer. Vou ver aqui como é que vai ficar com o caramelo e já volto aqui pra passar o passo a passo pra vocês. Pronto, gente, eu vou fazer com o caramelo mesmo, tá? Eu recebi uma nova remessa de fio. Esse aqui, ele veio bem mais fino do que o outro, do que eu fiz a base, né? Ele veio bem mais fino e veio com um pouquinho de diferença de tonalidade de um pro outro. Mas fio residual é assim mesmo, tá, gente? Se vocês veem no começo do vídeo, eu usei um novelo todinho pra fazer a base e a primeira carreira. Então, eu tive que pedir mais um caramelo pra poder fazer as divisórias, tá bom? Mas ele veio um pouco diferente, como eu falei. Ele veio um pouco mais fino, aliás, veio bem mais fino e veio com um pouquinho de diferença de tonalidade. Mas não tem problema, tá? Porque eu vou fazer a divisória, tá bom? Não vai dar pra ver, assim, a diferença na tonalidade, tá certo? Mas se você for fazer um kit higiene, por exemplo, o ideal é sempre pedir 2 novelos, tá? Da mesma cor. Pra fazer a divisória, a gente vai fazer com carreiras de vai e vem. Então, você vai fazer uma laçadinha, um nó corrediço, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Você vai enrolar no dedo, vai colocar o fio que vem do novelo nessa laçadinha que formou e vai puxar ele aqui, e aí nós temos o nó corrediço. Sempre lembrando de deixar um pedaço pra gente arrematar. E a gente vai fazer correntinhas, tá? Tô trabalhando com agulha 5,5, mesmo que é um fio mais fino, eu vou manter a 5,5, tá bom?
Então, a gente vai fazendo correntinhas. Aqui vai depender do tamanho que você fez a sua bandeja, tá? O seu cesto com divisória. Você vai fazer e vai medir, tá bom? Vai medir na direção que tu quer a divisória. Quer ver? Eu já vou explicar pra vocês. Eu vou fazer 2 divisórias e, na verdade, ele vai ter 3 espaços. Um lado vai ficar para as fraldas, então, vou fazer a divisória aqui, ó. Ficou bem... Peraí que eu vou subir um pouquinho a câmera. Melhorou um pouquinho, né? Mas vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer uma divisória deixando um espaço para fralda, por exemplo, aqui, ó. Vou fazer uma divisória aqui e esse lado todinho vai ficar para fralda, tá bom? E aí, fazendo essa divisória aqui, né? Depois eu vou fazer uma aqui no meio, ó. Uma aqui no meio, tá? E aí, aqui vai ficar pra farmacinha, tá bom? E aqui vai ficar pro lenço umedecido, ou pro algodão, pro cotonete, enfim, vai ficar duas divisórias aqui e uma de comprido. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai medir, vai fazer correntinhas, tá? Lembrando sempre que o nosso trabalho ele vai aumentar depois que a gente fizer a primeira ou a segunda carreira. E aí, a gente vai medir aqui, ó. Tá vendo? Vai medir. Vai fazendo correntinhas até chegar mais ou menos, tá? Não chega até o final, porque depois, quando for fazer as correntinhas, as carreiras de vai e vem, ele vai aumentar. Então, aqui, ó, mais ou menos aqui já tá bom, tá? Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, encosta aqui nesse lado. E vem até mais ou menos aqui, ó. Deixa ali uns 3 centímetros de diferença aqui, para você fazer as carreiras de vai e vem. Aí, o que que você vai fazer? Você vai voltar fazendo pontos baixos nessas laçadinhas que se formaram aqui, ó. Então, você vai vir aqui, ó, nessa aqui, vem, alonga e faz um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo e assim sucessivamente, tá? Não adianta eu te passar as quantidades de correntinhas, porque os nossos fios são diferentes, né? Até porque você possa estar fazendo ali no passo a passo com uma medida maior que a minha, ou menor que a minha. Então, você vai fazendo do jeito que eu tô falando que vai dar certo, tá bom? Vou fazer pontos baixos até o final aqui, quando chegar aqui no final eu volto. Ó, ele ficou enroladinho assim, mas não tem problema. Depois a gente vem e desenrola ele, tá? Vamos ver se ele já não ficou grande demais com essa carreira. Se ele ficou grande, ó, que tá bom. Porque eu vou fazer mais uma carreira agora e ele vai crescer de novo, tá? Então, aqui ainda tá bom. Agora, a gente tava crochetando assim, né? A gente tava crochetando aqui, ó. Tá vendo que tá o direito do meu ponto, né? Eu vou passar esse trabalho pra lá. Então, eu vou trabalhar no avesso da minha peça. Agora, pra cada laçadinha dessa, pra cada ponto baixo, é um ponto baixo. Então, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo. Opa, acho que eu peguei errado aqui. Aqui, faço um ponto baixo, venho no próximo, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo, e assim eu vou fazendo sucessivamente, tá? Um ponto baixo, cuida pra não deixar essas tuas laçadinhas muito largas, que vai ficar buraco na tua peça, então, deixa ela um pouquinho mais justinha. Meu cachorrinho latindo, Maxine, tá? Eu vou fazer pontos baixos aqui, ó, até chegar no final. Quando chegar no final, eu volto. Pronto, ó, cheguei no meu último ponto baixo, tá? Tá ficando assim meu trabalho. Aqui é basicamente a mesma coisa da base, tá? Então, o trabalho vai ser basicamente o mesmo, ó. O ideal é ficar exatamente assim, ó, com essa folguinha aqui, ó. Tá bom? Encosta bem ali, ó. O ideal é realmente ficar uma folguinha aqui, ó. Tá vendo? Não muito, tá, gente? Não pode ficar muito. Por quê? Por causa da folga. Porque depois a gente vai costurar e a gente vai puxar um pouquinho aqui, ó. E ela vai se esticar, tá? Ela vai esticar aqui, ó. Então, não tem problema ficar com uma folguinha aqui, ó. Dos ladinhos. Aqui, ó.
tá? Ficar com uma folguinha ali e uma folguinha aqui, ó. Porque quando a gente for costurar, né, ela vai esticar. É melhor do que ficar muito, porque se ficar muito justinho, ela vai começar a fazer isso aqui, ó. Ela vai ficar, tipo, muito prensada aqui, ela vai fazer isso aqui, tá bom? Então, é só fazer isso, tá, gente? Carreiras de vai e vem até chegar na altura que você quer, tá bom? Vai fazendo carreiras de vai e vem até chegar na altura do seu cesto, tá certo? Vou fazer aqui as minhas carreiras de vai e vem. Quando terminar a altura que eu quero, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó. Fiz aqui uma quantidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Mas que nem eu falei, não quer dizer, tá? Porque esse meu fio é mais fino, tá bom? Mas deu 7 carreiras e aí ficou bem certinho na altura da minha peça, tá bom? Aqui, ó, eu fiz uma correntinha e vou cortar um pedaço pra gente costurar, tá? Então, deixe um pedaço a mais ali pra você costurar esse aqui na peça. Então, puxa ele todo pra fora. A gente vai costurar e colar, tá? A parte de baixo aqui, ó, não precisa você costurar, você pode colar. Se você quiser costurar, aí você deixa um pedaço maior aqui, tá bom? Que aí dá pra costurar aqui, ó, vai costurando. Da mesma forma que eu vou te ensinar aqui, você pode fazer na parte de baixo e aqui nessa lateral também, tá? Se você quiser costurar. Eu vou colar essa parte de baixo aqui, ó, vou passar uma cola aqui, tá bom? Vou passar uma cola aqui e vou colar essa partezinha de baixo aqui. Ó. Vou passar uma colinha bem aqui, ó. Cola de silicone. E vou colar ela bem aqui no meinho. Tá bom? Aqui a questão da divisória vai muito de gosto, tá? O tamanho que você quer deixar, né, pra fralda. Por exemplo, aqui eu acho que tá um tamanho bem bom aqui, ó. Pra fralda. Ou eu deixo aqui. Eu acho que eu vou deixar bem aqui no meinho, pra fralda. Depois eu passo as medidas que eu deixei aqui, tá bom? Acho que vai ficar bom. E aí, aqui desse lado aqui, ó, eu vou fazer mais uma divisória aqui no meio, tá? Posso fazer uma um pouquinho maior aqui pra deixar o lenço umedecido, né? O pacotinho de lenço umedecido. E deixo uma menorzinha pra ficar a farmacinha ou escova, né? O termômetro, tá bom? Então, vai ficar 3 tamanhos diferentes. Se a tua cliente pode passar as medidas que ela quer, você pode fazer sobre medida, né? Então, a cliente pode passar, eu quero um espaço para fralda e um igual os mesmos 2 tamanhos. Tá? Aí, você vai fazer a divisória onde tua cliente quiser, tá bom? No meu caso aqui, eu vou fazer dessa forma e já vou passar para vocês que medida que eu vou fazer, tá? Agora, aqui para costurar, essa parte aqui a gente vai colocar numa agulha de tapeceiro e já pode arrematar. Na verdade, eu já podia ter arrematado lá na primeira carreira, mas eu acabei esquecendo. Mas aí, aqui a gente coloca na agulha e esconde esse fio por dentro de alguns pontos. Aqui, ó. Não puxa muito, senão vai desfazer, vai desmanchar teus pontos ali, né? Aqui tá bom. Que eu corto esse excesso. No outro lado, como não tem nenhuma correntinha, nada, né? A gente vai ter que amarrar um pedaço do fio, né? Você vai pegar um fio, vai amarrar um pedaço dele aqui. Eu já vou te ensinar, que daí depois eu faço os dois lados. Você vem na pontinha de baixo, tá? Ó. Aqui é a pontinha de cima, ó, que é o acabamento, né? A gente fez a última carreira. Você vem aqui onde você fez a primeira carreira. Tá? Vem aqui onde você fez a primeira carreira. Coloca aqui na esquininha aqui, né? Na voltinha aqui, ó. Deixa um pedaço de fio pra arrematar. Passa esse fio aqui pro outro lado. Ó, dessa forma aqui. Deixando um pedaço pra arrematar. Dá um nozinho. Aqui você já vai deixar um pedaço de fio maior pra costurar o outro lado. Ó, então, assim, eu já deixei 2 fios esperando. Aqui, esse aqui eu já posso arrematar. O
fiozinho que eu deixei maior eu deixo separado pra costura. O outro pequenininho eu só arremato. Arrematar é esconder aqui, né? Só escondo esse fiozinho aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz do outro lado. Aqui. Aí, esse fio aqui também já fica pra costura. Aqui, já corto esse excesso. E pronto. Agora, eu vou pra parte da costura, vou ensinar vocês a fazer a costura, tá bom? A costura, você vai colocar o fio na tua agulha de tapeceiro. O ideal é você costurar um lado, passar a cola embaixo, colar e depois costurar o outro lado, porque você não vai conseguir colar depois que você costurar os dois lados. Se os dois lados estiver costurado, não dá pra colar, tá? E também, que eu ia falar, esqueci agora. Tá, enfim, a gente vai costurar aqui, então, ó. Acho que foi aqui que eu tinha pensado, né, ou aqui. Não, aqui vai ficar muito pequenininho, é aqui. Tô colocando bem aqui no meio, ó. Tá? Bem aqui. Lembrando de deixar essa parte aqui do acabamento pra cima. E aqui a gente vai fazer assim, ó. Vai pegar, sempre vai ter que, o que você vai ter que cuidar, deixar sempre reto, aqui, ó. Não dá pra vir pra cá, senão essa basezinha ela vai ficar assim. Então, tu vai ter que sempre, cada ponto que tu fizer, tu vai ter que olhar se ele tá reto. Se a tua costura tá ficando retinha assim, ó, tá? Porque se você pegar um ponto aqui, outro lá, vai ficar toda troncha. O segredo da costura ficar bem retinha é cuidar, faz ponto por ponto, tá bom? Então, a gente vai pegar aqui, ó. A gente pode começar, deixa eu pegar aqui, deixa eu só conferir, porque eu tô fazendo, gravando, já me perdi aqui no tamanho, de novo. Ai, senhor. Aqui, deixa eu ver se é esse aqui o tamanho. Era esse aqui o tamanho que eu queria, tá? Então, aqui. Eu vou vir aqui, ó, vou passar primeiro aqui, ó. Então, eu venho aqui, passo aqui, ó. É como se você fosse fazer um nozinho, tá, gente, ó? Você vai pegar alguma parte do ponto e vai passar o teu fio. Tá enganchando aqui no meio, sempre cuidando para não aparecer do outro lado, né? Da tua base, do teu cestinho, porque se aparecer a costura do outro lado vai ficar feio, né? Aqui. Essa parte da costura é um pouco chatinha mesmo. Deixa eu ver se não ficou muito baixa. Ó, minha ideia não é que... Ó, ele ficou muito baixo, tá vendo? Eu vou ter que subir aqui, ó, um pouquinho pra cima. Não tem problema. Deixa eu vir aqui, solta. Pra ficar bonito tem que ser bem feito, né, gente? Não dá pra fazer na correria. Então, eu venho aqui, ó, mais pra cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui, cuidando pro fio não aparecer. Deixa eu pensar aqui. Achei. Vamos ver se o fio vai ficar aparecendo. Deixa eu ver aqui. Ó, ele ficou aparecendo, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. Então, também não peguei no lugar certo. Deixa eu ver se eu consigo pegar por aqui. É na tentativa e erro, tá, gente? Tentativa de acerto e erro. Pronto, agora ele sumiu ali, ó. Tá? Então, eu venho aqui. Então, vou passar assim, ó. Vou passar uma parte aqui, uma vez aqui na peça, uma vez na divisória. Uma vez na peça, uma vez na divisória. Então, eu venho aqui no mesmo lugar. Pra dar o fechamento, ó. Tá? Vim no mesmo lugar.
Agora, eu vou pegar eu peguei na divisória, agora eu vou pegar no cesto, tá? Então, eu venho aqui, olho mais ou menos a posição, se tá reto. Pronto. Dou uma ajeitadinha, confiro se tá no lugar. Venho agora na divisória. Venho agora procurando sempre deixar reto aqui, ó, gente. Tá? Então, não é sempre que eu vou pegar no mesmo lugar. Tá vendo que nesse aqui, ó, eu peguei uma lateral desse ponto. Não sei se vocês conseguem ver, ó. Nesse aqui, eu peguei uma lateral do ponto. Agora, nesse aqui, ó, eu não vou pegar a lateral desse ponto. Vou pegar esse aqui, ó, do ladinho, pra ele poder ficar reto. Senão, vai ficar torto a minha divisória. Venho aqui. Passei na peça. Sempre dá uma puxadinha no teu fio, pra ele voltar, né? Pronto, tá reto. Agora, venho e passo na divisória. Tá, gente? Essa costura é só assim mesmo. Uma na peça, uma na divisória. Uma na peça, uma na divisória. Agora, aqui, ó, eu vou pegar uma laçadinha desse ponto e a outra laçadinha do outro ponto. Se a costura não tá ficando bonita, gente, desmancha e faz de novo, tá? Tem que ficar bonitinho, tem que ficar um serviço caprichado. Não tem problema a tua peça ficar troncha assim, porque depois a gente vai arrumar ela. E aí, cuidado pra não aparecer do outro lado o teu fio, tá bom? Deixa eu ver onde que eu parei aqui, agora eu vou aqui pra baixo. Então, é isso, gente. Você vai fazendo isso dos dois lados, tá? Deixa eu ver se tá retinho. Faz isso dos dois lados. Costura esse lado, passa a cola embaixo. Depois, costura esse lado aqui, ó, tá? Aqui, pra arrematar, você já sabe como faz. Pega a laçadinha de um ponto, dá um nozinho e arremata o fio passando por dentro de alguns pontos. Vai passar a cola aqui no meinho, vai colar, esperar um pouquinho, né, até a cola fazer efeito. Depois, vai costurar aqui o outro lado, tá bom? Aí, aqui nessa divisória, eu tô explicando porque não precisa gravar, porque vai ser a mesma coisa, tá, gente? O mesmo processo que você vai fazer desse lado é o mesmo processo que você vai fazer aqui, ó, tá bom? Então, eu vou terminar essa daqui, vou fazer essa daqui e volto pra gente concluir. Eu quero passar também pra vocês a quantidade de material que eu gastei, o tempo que eu levei pra confeccionar e uma sugestão de preço, tá certo? Então, faz a tua divisória ali, termina o teu cestinho, tá certo? E a gente volta aqui a se falar, a gente vê o resultado final. Pronto, gente, ó, terminei de fazer as divisórias, tá? Fiz as divisórias, costurei, colei lá embaixo, coloquei o meu corinho, ó, tá? E esse aqui foi o resultado final da peça, ficou bem linda, tá bom? Ficou uma peça bem linda, com a divisória bem boa, bastante espaço pra fralda aqui, gente. Aqui a farmacinha, aqui o porta-lenço, tá? O lenço umedecido, tá bom? Vamos falar agora um resuminho dessa bandeja. Aliás, depois, se você quiser também, ó, dá pra colocar uma alça de couro aqui, ó. Dá pra fazer uma alcinha de couro, tá? E você fura e costura aqui, ó, essas duas partes aqui, tá bom? Que aí fica também, dá pra carregar, mas ela também dá pra carregar assim, ó, bem tranquilo, na mão, tá? Não quis colocar porque senão ia ocupar mais espaço ainda essa alça, porque a ideia é pra pessoa que tem pouco espaço, né? Essa bandeja, tá? Então, aqui, ó, ela ficou, eu usei o caramelo, eu usei um novelo todinho e mais um pouquinho de um outro novelo pra fazer essas divisórias aqui, tá bom? Do off-white, eu usei bem pouquinho, porque foram só 2 carreiras, e também usei bem pouco aqui do bege avelã, tá? Eu usei menos de meio novelo no bege avelã, tá bom? Então, calculando aqui, vamos supor que eu tenho usado menos da metade desse, menos da metade desse, mais um pouco do outro, vamos supor que eu tenha gasto 2 novelos, tá? Para o todo, para fazer o todo, 2 novelos de fio, tá bom? E contando com o couro, contando com a cola, tá? Eu tive um custo de mais ou menos ali R$ 45 para fazer essa bandeja, tá certo?
eu levei em média 8 horas, tá? Às vezes um pouco mais, dependendo ali, né? Parou para fazer alguma coisa ou outra, mas é uma média de 8 horas fazendo essa bandeja. Tá bom, gente? Eu cobro em média R$10 a minha hora trabalhada, mas eu também cobro uma taxa de lucro, tá? Na minha peça. Então, assim, ó, a sugestão de preço para essa bandeja aqui, ela vai ficar em torno de R$190, tá? É a minha sugestão de preço. Dependendo do lugar onde você mora, você vai poder colocar ali 200, 230, mas 230 já é o máximo, tá bom? Porque aí 240 já é o preço de um kit completo, né? Um kit com 4 peças é a média de 240 a R$250. Então, a minha sugestão de preço para essa bandeja aqui seria R$190. Dá para ganhar um bom dinheiro, tá? Então, de custo, você teve R$45. O restante ali é tua mão de obra e o teu lucro. Tá bom, gente? Então, é isso, tá? Esse foi o resultado final. Espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Lembrando, se ficar alguma dúvida, deixa ali nos comentários, que eu retorno para vocês, tá certo? Então é isso. Beijinhos, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.